O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 5. Sainya Nirayana Parva. Capítulo 151. A escolha de Drishtadyumna como líder. Vaisampayana disse, ouvindo essas palavras de Janardana, o rei Yudhishthira o justo, de alma virtuosa, se dirigiu a seus irmãos na presença de Keshava e disse: vocês ouviram tudo o que aconteceu na corte dos Kurus reunidos. Vocês também entenderam as palavras proferidas por Keshava. Ó melhores dos homens, coloquem, portanto, as minhas tropas agora em formação de combate na qual elas devem lutar. Aqui estão 7 Ashwinis de tropas reunidas para nossa vitória. Ouçam os nomes daqueles 7 guerreiros célebres que conduzirão essas 7 Ashwinis. Eles são Drupada, e Virata, e Drishtadyumna, e Sikandin, e Satyaki, Shektana, e Bhimazena de grande energia. Esses heróis serão os líderes de minhas tropas. Todos eles estão familiarizados com os Vedas. Dotados de grande coragem, todos têm praticado votos excelentes. Possuidores de modéstia, todos são familiarizados com política, e aperfeiçoados em guerra. Bem habilidosos com flechas e armas, todos eles são competentes no uso de todas as espécies de armas. Dize-nos agora, ó Sahadeva, ó filho da linhagem de Kuru, quem é aquele guerreiro, familiarizado com todos os tipos de formações de combate, que pode se tornar o líder desses 7 e pode também resistir em batalha a Bhishma, que é como um fogo que tem flechas como chamas. Dá-nos a tua própria opinião, ó tigre entre homens, quanto a quem é digno de ser nosso generalíssimo. Sahadeva disse: relacionado estreitamente conosco, simpatizando conosco em nosso infortúnio, dotado de grande poder, conhecedor de todas as virtudes, hábil em armas, e irresistível em batalha, o rei poderoso dos Matsyas, Virata, confiando em quem nós esperamos recuperar a nossa parte do reino, será capaz de resistir em batalha a Bhishma e a todos aqueles poderosos guerreiros em carros. Vaisampayana continuou. Depois que Sahadeva tinha dito isso, o eloquente Nakula então disse estas palavras: ele que em idade, em conhecimento de escrituras, em perseverança, em família e nascimento, é respeitável, ele que é dotado de modéstia, força, e prosperidade, ele que é versado em todos os ramos de erudição, ele que estudou a ciência de armas, com o sábio Bharadvaja, ele que é irresistível e firmemente devotado à verdade, ele que sempre desafia Drona e o poderoso Bhishma, ele que pertence a uma das principais das casas reais, ele que é um líder famoso de hostes, ele que parece uma árvore de 100 ramos por causa dos filhos e netos que o circundam, aquele rei que, com sua esposa, realizou, movido por ira, as penitências mais austeras para a destruição de Drona, aquele herói que é um ornamento de assembleias, aquele touro entre os monarcas que sempre nos aprecia como um pai, aquele nosso sogro, Drupada, deve ser nosso generalíssimo. É minha opinião que ele poderá resistir a ambos Drona e Bhishma avançando para a batalha, pois aquele rei é o amigo do descendente de Angira, Drona, e está familiarizado com armas celestes. Depois que os 2 filhos de Madri tinham expressado dessa maneira as suas opiniões individuais, o filho de Vasava, Savyasashin, que era igual ao próprio Vasava, disse estas palavras: este homem divino da cor do fogo e dotado de braços fortes, que surgiu pelo poder de penitências ascéticas e da satisfação dos sábios, que emanou do buraco do fogo sacrificial armado com arco e espada, envolto em armadura de aço, sobre um carro ao qual estavam unidos corcéis excelentes da melhor raça, e o estrépito de cujas rodas é tão profundo quanto o ribombo de massas imensas de nuvens, aquele herói dotado daquela energia e força e parecendo o próprio leão em estrutura de corpo e bravura, e possuidor de ombros, braços e peito leoninos, e voz como o rugido do leão, este herói de grande refulgência, este guerreiro de sobrancelhas bonitas, bons dentes, bochechas
redondas, braços compridos, de feitio corpulento, coxas excelentes, grandes olhos expansivos, pernas excelentes, e corpo forte. Este príncipe que é impenetrável por armas de qualquer tipo, e que se parece com o elefante com têmporas fendidas, este Drishtadyumna de fala sincera, e com paixões sob controle, nasceu para destruir Drona. É este Drishtadyumna, eu penso, que será capaz de resistir às flechas de Bhishma, as quais golpeiam com a intensidade do raio e parecem cobras com bocas ardentes, semelhantes aos mensageiros de Yama em velocidade, e que caem como chamas de fogo, consumindo tudo que tocam, e que foram resistidas antes somente por Rama em batalha. Eu, ó rei, não vejo o homem exceto Drishtadyumna que possa resistir a Bhishma de votos formidáveis. Isso é exatamente o que eu penso. Dotado de grande agilidade de mão e conhecedor de todos os modos de guerra, envolto em cota de malha que é incapaz de ser penetrada por armas, este herói belo, parecido com líder de uma manada de elefantes, e, segundo a minha opinião, apto para ser nosso generalíssimo. Bhima então disse: aquele filho de Drupada, Sikandin, que nasceu para a destruição de Bhishma, como é dito, ó rei, pelos sábios e siddhas em conjunto, cuja forma no campo de batalha, enquanto expondo armas celestes, será vista por homens se assemelhando à do próprio Rama ilustre, eu não vejo, ó rei, a pessoa que seja capaz de perfurar com armas aquele Sikandin, quando ele está posicionado para a batalha em seu carro, envolto em armadura. Exceto o heróico Sikandin, não há outro guerreiro que possa matar Bhishma em duelo. É por isso, ó rei, que eu acho que Sikandin é apto para ser nosso generalíssimo. Yudhishthira disse: ó senhores, a força e a fraqueza, poder e debilidade de tudo no universo, e as intenções de todas as pessoas aqui, são bem conhecidos pelo virtuoso Keshava. Hábil ou não hábil em armas, velho ou jovem, que seja o líder dos meus exércitos, aquele que for indicado por Krishna da linhagem de Dasara. Ele mesmo é a base do nosso sucesso ou derrota. Nele estão nossas vidas, nosso reino, nossa prosperidade e adversidade, nossa felicidade e tristeza. Ele mesmo é o ordenador e criador. Nele está estabelecida a realização dos nossos desejos. Portanto, que seja o líder da nossa hoste aquele que for nomeado por Krishna. Que esse principal dos oradores fale, pois a noite se aproxima. Tendo escolhido nosso líder, reverenciado nossas armas com oferendas de flores e perfumes, nós iremos, ao romper do dia, sob as ordens de Krishna, marchar para o campo de batalha. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras do rei inteligente, Yudhishthira o justo, Krishna de olhos de lótus disse, olhando para Dhananjaya, o branco, e disse, ó rei, eu aprovo totalmente todos esses guerreiros poderosos que você citaram para se tornarem os líderes das tuas tropas. Todos eles são competentes para resistir aos teus inimigos. De fato, eles podem assustar o próprio Indra em grande batalha, sem falar dos filhos cobiçosos e de mente má de Dhritarashtra. Ó tu de braços fortes, pelo teu bem eu fiz grandes esforços para impedir a batalha por ocasionar a paz. Por isso nós estamos livres da dívida que tínhamos com a virtude. Pessoas repreensivas não poderão nos repreender por nada. O tolo Duryodhana, desprovido de inteligência, se considera hábil em armas, e embora realmente fraco, se acha possuidor de força. Organiza as tuas tropas logo, pois a matança é o único meio pelo qual eles podem ceder às nossas exigências. De fato, os filhos de Dhritarashtra nunca poderão manter seu terreno quando eles virem Dhananjaya com Yudhana como seu segundo, e Abhimanyu, e os 5 filhos de Draupadi, e Virata, e Drupada, e os outros reis de bravura feroz, todos senhores de Akshaunis. Nosso exército é possuidor de grande força, e é invencível e não pode ser resistido. Sem dúvida, ele matará a hoste de Dhritarashtra. Com relação ao nosso líder, eu indicarei aquele castigador de inimigos, Drishtadyumna. Capítulo 152. A partida para a batalha. Vaisampayana disse:
Quando Krishna disse isso, todos os monarcas lá se encheram de alegria. E o grito dado por aqueles reis contentíssimos foi tremendo. E as tropas começaram a se movimentar com grande velocidade, dizendo: alinhem-se! Alinhem-se! E os relinchos de corcéis e rugidos de elefantes e o estrépito de rodas de carros e o clangor de conchas e o som de baterias, ouvidos em todos os lugares, produziram um rumor tremendo. E cheia de carros e soldados da infantaria e corcéis e elefantes, aquela hoste invencível dos Pandavas que marchava se movendo para lá e para cá, vestindo suas armaduras, e proferindo seus gritos de guerra, parecia a corrente impetuosa do Ganges quando em sua cheia, agitada com redemoinhos e ondas violentas. E na vanguarda daquela hoste marchavam Bhimazena, e os 2 filhos de Madri envoltos em suas cotas de malha, e o filho de Subhadra e os 5 filhos de Draupadi e Drishtadyumna da linhagem de Prishata. E os Prabhadrakas e os Panchalas marchavam atrás de Bhimazena. E o rumor feito pelas hostes marchantes, cheias de alegria, era semelhante aos bramidos do oceano quando a maré é mais alta no dia de lua nova. De fato, o tumulto era tal que ele parecia alcançar os próprios céus. E capazes de romper tropas hostis, aqueles guerreiros vestidos em armadura marcharam assim, cheios de alegria. E o filho de Kunti, o rei Yudhishthira, marchava entre eles, levando com ele os carros e outros veículos para transporte, os estoques de alimento e forragem, as tendas, carruagens, e o gado de carga, os cofres, as máquinas e armas, os cirurgiões e médicos, os inválidos, e todos os soldados emaciados e fracos, de todos os servidores e vivandeiros. E a sincera Draupadi, a princesa de Panchala, acompanhada pelas senhoras da família, e cercada por servos e empregadas, permaneceu em Upaplavya. E fazendo seu tesouro e damas serem protegidos por grupos de soldados, alguns dos quais estavam colocados como linhas permanentes de circunvalação e alguns mandados se movimentarem em volta a uma distância daquela linha, os Pandavas partiram com sua hoste imensa. E tendo feito presentes de vacas e ouro para os Brahmanes, que andaram em volta deles, e proferiram bênçãos, os filhos de Pandu começaram a marchar em seus carros ornamentados com joias. E os príncipes de Kekaya, e Drishtaketu, e o filho do rei dos Kazis, Esrenimate, e Vasudana, e o invencível Sikandin, todos sãos e bem dispostos, vestidos em armaduras e armados com armas e enfeitados com ornamentos, marcharam atrás de Yudhishthira, mantendo em seu centro. E na retaguarda estavam Virata, o filho de Ajnasena da linhagem de Somaka, Drishtadyumna, Susarma, Kuntibhoja, os filhos de Drishtadyumna, 40.000 carros, 5 vezes esse número de cavaleiros, e infantaria 10 vezes mais numerosa do que a última, e 60.000 elefantes. E Anadrishti, e Shekitana e Drishtaketu e Satyaki marchavam todos cercando Vasudeva e Dhananjaya. E alcançando o campo de Kurukshetra com suas tropas em formação de batalha, aqueles batedores, os filhos de Pandu, pareciam touros rugindo. E entrando no campo, aqueles castigadores de inimigos sopraram suas conchas. E Vasudeva e Dhananjaya também sopraram suas conchas. E ouvindo o clangor da concha chamada Panchajanya, que parecia o ribombo do trovão, todos os guerreiros do exército Pandava ficaram cheios de alegria. E os rugidos leoninos daqueles guerreiros, dotados de grande agilidade de mão e rapidez de movimento, se misturando com o clangor de conchas e a batida de baterias, fizeram a terra inteira, o firmamento, e os oceanos ressoarem com eles. Capítulo 153. No caminho. Descrição da tenda. Vaisampayana disse: o rei Yudhishthira então fez suas tropas acamparem em uma parte do campo que era nivelada, fresca, e cheia de grama e combustível. Evitando cemitérios, templos e solos consagrados às divindades, retiros de sábios, santuários, e outros locais sagrados, o filho de grande alma de Kunti, Yudhishthira, montou seu acampamento em uma parte encantadora, fértil, acessível e sagrada da planície.
E levantando-se, novamente, depois que seus animais tinham descansado o suficiente, o rei partiu alegremente cercado por centenas e milhares de monarcas. E Keshava, acompanhado por Partha, começou a se movimentar, dispersando numerosos soldados, de Dhritarashtra mantidos como postos avançados. E Drishtadyumna da linhagem de Prishata e aquele poderoso guerreiro em carro de grande energia, isto é, Ildana, também chamado Satyaki, mediram a área para o acampamento. E chegando, ó Bharata, ao sagrado Iranvati que flui através de Kurukshetra, o qual estava cheio de água sagrada, e cujo leito era desprovido de seixos pontudos e lama, e que era considerado como um tirtha excelente, Keshava fez um fosso ser escavado lá, e para sua proteção colocou um número suficiente de tropas, com instruções apropriadas. E as regras que eram observadas em relação às tendas dos Pandavas de grande alma foram seguidas por Keshava a respeito das tendas que ele fez serem montadas para os reis, que vieram como seus aliados. E, ó monarca, tendas caras, incapazes de serem atacadas, separadas umas das outras, foram, às centenas e aos milhares, montadas para aqueles reis sobre a superfície da terra, que pareciam residências suntuosas e abundavam com combustíveis e comestíveis e bebidas. E lá estavam reunidos centenas e centenas de mecânicos habilidosos, que recebiam salários regulares, e cirurgiões e médicos, bem versados em sua própria ciência, e equipados com todos os componentes que eles pudessem precisar. E o rei Yudhishthira fez serem colocadas em todos os pavilhões grandes quantidades, altas como colinas, de cordas de arcos e cotas de malha e armas, mel e manteiga clarificada, laca socada, água, forragem de gado, debulha e carvões, máquinas pesadas, flechas compridas, lanças, machados de batalha, bastões de arco, peitorais, cimitarras e aljavas. E inúmeros elefantes envolvidos em chapas de aço com ferrões sobre elas, enormes como colinas, e capazes de lutar com centenas e milhares, eram vistos lá. E sabendo que os Pandavas tinham acampado naquele campo, seus aliados, ó Bharata, com suas tropas e animais, começaram a marchar para lá. E muitos reis que tinham praticado votos Brahmacharya, bebido soma, consagrado, e tinham feito os grandes presentes para Brahmanes em sacrifícios, foram lá para o êxito dos filhos de Pandu. Capítulo 154. Duryodhana se prepara para a batalha. Janamejaya disse: sabendo que Yudhishthira tinha com suas tropas marchado pelo desejo de batalha e acampado em Kurukshetra, protegido por Vasudeva, e ajudado por Virata e Drupada com seus filhos, e cercado pelos Kekayas, os Vrishnis, e outros reis a centenas, e guardado por numerosos guerreiros em carros poderosos como o próprio grande Indra pelos Adityas, que medidas foram planejadas pelo rei Duryodhana. Ó de grande alma, eu desejo ouvir em detalhes tudo o que aconteceu em Kurujangala naquela ocasião terrível. O filho de Pandu, com Vasudeva e Virata e Drupada e Drishtadyumna, o príncipe Panchala e aquele poderoso guerreiro em carro o Sicandinho forte e o Damanio, incapaz de ser resistido pelos próprios deuses, poderiam afligir as próprias divindades em batalha com Indra em sua chefia. Eu, portanto, desejo ouvir em detalhes, ó tu que és possuidor de riqueza de ascetismo, todas as ações dos Kurus e dos Pandavas conforme elas aconteceram. Vaisampayana disse: quando ele da linhagem de Dasara tinha partido, da corte Kuru, o rei Duryodhana, se dirigindo a Karna e Dusasana e Sakuni, disse estas palavras: Keshava foi aos filhos de Pritha sem ter conseguido alcançar seu objetivo. Cheio de ira como ele está, ele certamente estimulará os Pandavas. Uma batalha entre mim e os Pandavas é muito desejada por Vasudeva. Bhimasena e Arjuna são sempre da mesma opinião que ele. Yudhishthira, também, está muito sob a influência de Bhimasena. Antes disso, Yudhishthira com todos os seus irmãos foi perseguido por mim. Virata e Drupada com quem eu tinha empreendido hostilidades, obedientes a Vasudeva, se tornaram ambos os líderes da hoste de Yudhishthira.
A batalha, portanto, que ocorrerá, será violenta e terrível. Expulsando toda a indolência, façam todas as preparações para o combate. Que os reis, meus aliados, montem suas tendas a centenas e aos milhares em Kurukshetra, todas as quais devem ser espaçosas, das quais os inimigos não possam se aproximar, perto o suficiente de lugares ricos em água e combustível, em tais posições que as passagens para lá para enviar suprimentos não possam ser interrompidas em nenhum momento pelo inimigo, cheias de armas de diversos tipos, e ornamentadas com flâmulas e bandeiras. Que a estrada da nossa cidade para o campo seja aplainada para sua marcha. Que seja anunciado hoje mesmo, sem perda de tempo, que a nossa marcha começará amanhã. Ouvindo essas palavras do rei, eles disseram: que assim seja. E quando chegou o dia seguinte, aquelas pessoas de grande alma fizeram tudo o que elas tinham sido mandadas fazer para a acomodação dos monarcas. E todos aqueles monarcas, enquanto isso, ouvindo a ordem do rei, se levantaram de seus assentos caros, com ira tendo o inimigo como seu objeto. E eles começaram lentamente a esfregar seus braços semelhantes a massas, brilhando com pulseiras de ouro, e enfeitados com pasta de sândalo e outras substâncias fragrantes. E eles também começaram, com aquelas suas mãos como lotos, a vestir suas proteções para a cabeça e peças de roupa inferiores e superiores e diversas espécies de ornamentos. E muitos principais dos guerreiros em carros começaram a supervisionar o equipamento de seus carros, e pessoas familiarizadas com o cuidado de cavalos começaram a trilar seus corcéis, enquanto aqueles versados em assuntos relativos a elefantes começaram a equipar aqueles animais enormes. E todos aqueles guerreiros começaram a vestir diversas espécies de armaduras belas feitas de ouro, e a se armar com diversas armas. E os soldados da infantaria começaram a pegar vários tipos de armas e envolver seus corpos em vários tipos de armaduras enfeitadas com ouro. E, ó Bharata, a cidade de Duryodhana então, cheia como estava com milhões jubilosos, apresentava o aspecto brilhante de uma ocasião festiva. E, ó rei, a capital Kuru na expectativa da batalha se parecia com o oceano no aparecimento da lua, com as multidões vastas de humanidade representando suas águas com seus redemoinhos, os carros, elefantes, e cavalos representando seus peixes. O tumulto de conchas e baterias, seu ribombo, os cofres, suas pedras preciosas e joias, as diversas espécies de ornamentos e armaduras suas ondas, as armas brilhantes sua espuma branca, as fileiras de casas as montanhas em suas margens, e as estradas e lojas, como lagos,